Na boca do crime. Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime. Olá, ouvintes do Nova Vertente, tá começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Mais um daqueles episódios que nós não temos o Hernani presente, né? Pra a infelicidade da maioria. Mas, mais uma vez, eu peço a compreensão de todos vocês. A gente vai tentar trazer um caso da melhor forma possível. E é um caso muito pedido por vocês. E hoje, pra me acompanhar nessa tarefa, é o Ronin Errante, né? Segundo aí o pessoal do Nova Vertente, nós somos a melhor dupla do Nova Vertente, né? É isso aí. Hoje eu quis acompanhar aí essa saga junto com Caverna, porque ia falar Sr. Gore, ó, mas Agora é ótimo. Tava lembrando, Sr. Gore, mas o Sandman não pôde comparecer hoje, mas fique tranquilo que eu só vim aqui ajudar mesmo para poder fazer o programa. Eu e o Caverna não vai tomar de assalto na boca do crime, não. Não, que isso. O de boca no crime é sempre o Hernani mesmo. Ele tá sempre de boca nesse negócio. Não tem como você tirar a boca dele desse crime. Bom, pode crer. O que acontece? Esse é um caso muito importante, né? É uma puta de uma responsabilidade trazer ele pro Nova Vertente. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso, porque é um caso que é muito pedido. Não sei se esse caso é pedido na sacanagem ou se ele é pedido na seriedade. Por quê? Porque como é um caso muito pesado, né? É um caso que é até um pouco complicado de se avaliar, porque é um caso que, na teoria, ele é um caso fechado e que só tem um viés, né? Que seria o Bruno é o culpado e foda-se, né? Então, hoje nós vamos falar do caso do goleiro Bruno. Muitos ouvintes pedem este caso, né? Alegando: goleiro Bruno, acreditamos na sua inocência. Não sei até que ponto o meme é só meme ou é uma coisa realmente real, mas nós vamos trazer as súplicas dos ouvintes e tentar fazer digamos assim, vamos fazer um programa um pouco diferente do que o pessoal veria na boca do crime, né? Mas é uma puta responsabilidade porque é um caso muito pedido, então vamos ver aí se os ouvintes vão gostar da nossa abordagem e das informações que nós vamos trazer do caso. O que acontece? Primeiramente, para a gente poder entender sobre o que se trata o caso, vamos conhecer um pouco dos personagens dessa saga aí, começando pela suposta vítima, Elisa Silva Samúdio, desculpa. Ela nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. A Elisa ela era filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Os seus pais, eles viveram juntos em Foz do Iguaçu por mais ou menos um ano. E o que acontece? A Sônia, né, que é a mãe da Elisa, ela era frequentemente agredida pelo marido, né? E também por causa de questões financeiras, a Sônia acabou deixando a Elisa com o pai. Ela não pôde ficar com a filha, que na época tinha 6 meses de vida. Apenas 6 meses. A partir daí, de vez em quando, a Sônia voltava para ver a Elisa. Mas aí passou o tempo, a Sônia foi viver no Mato Grosso do Sul, né, onde ela se casou novamente. E 16 anos depois, ela teve um filho, né? E com o seu marido, ela tinha uma pequena propriedade agrícola de produção de pimenta. O que acontece? Quando a Elisa completou 10 anos, ela foi morar com a mãe, né, em Campo Grande, onde ela ficou lá mais ou menos por um ano. Só que depois ela acabou voltando para casa do pai. E ela simplesmente desapareceu. O que acontece? A Elisa foi morar na casa da mãe, né? Quando ela completou 10 anos de idade. E depois de um ano,
ela simplesmente vazou da casa da mãe, foi voltar a morar com o pai, né? Ela foi dada como desaparecida porque a mãe não sabia que a filha tinha fugido de volta para casa do pai, o que é uma coisa bem interessante. Imagina como é que essa mãe devia ser boa, já que ela fugiu da casa da mãe para voltar para um pai que batia nela, né, cara? Então, essa é uma coisa bem interessante. Pois é, você já vê incongruência aí, né? Sim. Bom, aí o que acontece? A Sônia, então, não via a sua filha há mais de 6 anos, depois que ela voltou para casa do pai, e as duas só se comunicavam apenas por telefone, ou seja, a Elisa nunca mais teve contato com a mãe. Então, a Elisa voltou lá para casa do pai. Só que acontece, a Elisa, quando já fez os 13 anos de idade, ela começou a querer sair da sua cidade natal para se tornar uma modelo lá no eixo do Rio ou São Paulo, né? Eixo Rio-São Paulo. E o que ela fez quando ela teve 18 anos de idade? Ela mudou para a capital paulista, ela não conhecia ninguém na cidade, passou por várias dificuldades financeiras. A Elisa começou a trabalhar como garota de programa para se sustentar na época, né, e conseguir se tornar modelo. Um detalhe que é interessante mencionar, que na verdade isso não é comprovado, tá bom? Isso é uma coisa que algumas pessoas que gostam de querer, digamos assim, vitimar muito a Elisa, falam é que esse pai dela, ele fazia, digamos assim, uma espécie de rodízio com a Elisa entre os amigos dele em troca de dinheiro. O que acontece? Ele pegava a Elisa, né, chegava para os amigos dele, olha, você me dá aí uma quantia e aí você pode comer a minha filha. E aí ele fazia esse rodízio entre os amigos dela, mas é muito interessante você parar pra pensar, porque a Elisa supostamente era muito apegada ao pai, então é uma coisa meio esquisita de você se afirmar, né? Enfim, talvez seja por isso que a Elisa, ela já tinha, digamos, uma certa experiência para começar a trabalhar como garota de programa em São Paulo. Pode ser também, né? Mas enfim, vamos continuando aqui. Então ela vai para São Paulo, ela começa a fazer programas para poder ela ter uma grana para conseguir ser modelo. Até que o advogado Jader Marques, ele confirmou em uma entrevista que a Elisa, mesmo participando de diversos desfiles e editoriais de moda, ela atuou também em filmes pornográficos de 2005 a 2009, além de participar de ensaios sensuais para a produtora erótica Brasileirinhas. Brasileirinhas. Famosa Brasileirinhas. Brasileirinhas aí, ela afeta uma memória afetiva aí de muitos. Bom, e inclusive quando a Elisa fazia parte da Brasileirinhas, ela tinha o nome de Fernanda Farias. Uma curiosidade nada a ver, uma curiosidade merda, é que na minha época de degenerado eu lembro dos filmes da Fernanda Farias, cara, que eu não sabia ideia que era a Elisa Samúdio do caso do goleiro Bruno, cara. Que ela tá socando um saco de boxe. Puta Clássico. merda, Rony. Ela tá de shortinho do exército. Caraca, esse aí é maluco. clássico. Quem não lembra? O ouvinte aí lembra, com certeza. Esse aí eu não lembro não, cara, mas enfim. Memória afetiva. Tá bom, né? Agora vamos falar um pouco do suposto criminoso. Bruno Fernandes das Dores de Souza. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1984 em Ribeirão das Neves e na época se chamava Bruno Fernandes Souza. O jogador, ele nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do nascimento ele foi abandonado pelos pais. Ele acabou sendo criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, na região lá metropolitana de Belo Horizonte. O que acontece? Os pais do jogador e o irmão, eles foram morar no Piauí. Os pais do Bruno se separaram uns anos depois, lá em 1988, e o Bruno só voltaria a encontrar a mãe em 2006. Em 1996, a sua mãe, Sandra, né, ela atirou 5 vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros atingiu o alvo, né? Ela errou todos os tiros. Essa Sandra teria discutido com uma mulher após elas consumirem cocaína em uma festa.
A mãe do jogador foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Isso é só pra reafirmar que a família do Bruno não era flor que se cheire, né? E o pessoal gosta de falar que o Bruno também praticava certos delitos, mas isso nunca foi comprovado. O máximo que você vai encontrar do Bruno é que na adolescência dele era um cara muito bagunceiro, muito rebelde. Ele era... ele tinha muita indisciplina, né? Mas isso não há nenhuma comprovação de que ele realmente fazia algo ilegal na época. Bom, em 2005, a Sandra e o seu companheiro na época foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve a prisão pedida 7 vezes. O Maurílio, né, o pai do Bruno, morreu em 2008. O irmão do Bruno, Rodrigo Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. Ou seja, é uma família maravilhosa só de pessoas que fazem coisas do bem, né, cara? Padrão BR. Padrão BR. O Bruno, coitado, ele até podia estar querendo se desvencilhar dessas coisas, mas ele era cercado realmente de pessoas terríveis, né? E aos 12 anos de idade, o Bruno, que não tinha dinheiro sequer para pagar uma passagem de ônibus, ele entrou então para o mundo do futebol. Ele começou nas categorias de base do tradicional Venda Nova, por onde passaram jogadores famosos como Fred, o Euler. Antes de virar profissional, ele jogou no Santa Cruz, Minas Gerais e Belo Horizonte, e no Tombense, na cidade de Tombos. Não há registro na Federação Mineira, mas o Bruno teve uma rápida passagem pelos juniores do Cruzeiro, onde teria sido dispensado por indisciplina. O Bruno também passou pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, até chegar ao Flamengo em 2006, que foi, digamos aí, um dos últimos clubes relevantes até chegar o caso em questão aí que a gente vai abordar. Sim. Então, comentando agora um pouco do caso, Caverna falou um pouco aí da história, digamos, dos dois principais aí desse caso, porque também temos a participação de outras pessoas, vamos ver mais pra frente aqui, como o Bola, o Macarrão, né? Então, segundo algumas testemunhas, a Elisa e o Bruno, eles se conheciam aí desde o ano de 2008. O Bruno, entretanto, ele afirma que conheceu a Elisa em maio de 2009. Então tem essa diferença aí de que as testemunhas dizem do que ele diz. E ele diz aí que conheceu no churrasco, isso mesmo. E ele diz aí que conheceu ela num churrasco aí, na cidade do Rio. E segundo relatos do próprio Bruno, ele conheceu a Elisa aí numa festa e manteve relações sexuais com ela numa orgia aí na casa de um jogador do Flamengo. E como ele mesmo disse também, era normal os jogadores fazerem esses tipos de festas aí. Hoje em dia não sei se é tanto, mas pelo menos na época, né? Não sei Imagina se hoje em a dia putaria, né, assim. Ronin? Imagina a putaria que era essa porra, cara. Porra, pior que eu tô imaginando mesmo. Pô, eu fico pensando simplesmente os caras, depois do jogo aqui, vamos lá pra uma suruba na casa de fulaninho e tal. E o que eu acho mais bizarro, cara, é uma coisa que a gente vai ver depois, o que a Elisa fez, né? O quanto que tinha de mulheres que ficavam pulando de vários jogadores, cara. Tipo, transava com vários jogadores e você pode pensar assim, mas elas faziam isso pra ganhar uma grana. Cara, tinha mina que nem tava pela grana, cara. Tava só pelo status. Status, pelo prazer. Então, assim, é uma coisa de louco, cara. É um mundo. Imagina, aí à parte. Tirando foto lá e mandando pras amigas, com quem eu tô aqui, olha cara. Aquele jogador ali e tal. Isso aí eleva o ego demais delas, pô. Muitas vezes não é por dinheiro mesmo, não. Mas, quando é por dinheiro, aí a mina quer engravidar pra realmente amarrar o cara ali e ter uma graninha. Isso daí também tem várias vertentes, né? Então, nisso aí, ele acabou transando com ela, só que a camisinha estourou aí. E ele, no caso aí, não tinha se preocupado tanto na hora. Então a Elisa falou que viu ele aí e pediu para uma amiga fazer um rolê com os dois aí, porque achou ele bem bonito. Segundo ela, dizia que achou o corpo dele atraente. E falou, porra, bora pra meter lança aí. Então eles transaram aí, e aconteceu que essa camisinha estourou. E a Elisa aí, engravidei.
Você meteu o boneco. E depois que ela Pois disse aí é. que estava grávida, o Bruno descobriu que ela aí sim era uma garota rodada, era GP, já tinha feito alguns filmes pornô. E também ela tinha rodado o time inteiro aí do São Paulo, o que me faz Exato. ficar surpreso, que é o Caraca, São mano. Paulo. São Paulo comia Sempre mulher, disso. né, cara? São Paulo... São Paulo era zica, mano. Tá maluco. Ué, São Paulo o pessoal God. fala que quem torce pro São Paulo é gay, né? Mas parece que os jogadores pelo menos não são, né? Pior que é verdade. Pelo menos representaram aí em cima literalmente, né? Da querida Elisa Samud. Exato. E como eu disse, né? Ele descobriu aí que ela já tinha feito filme pornô. Então ele fez um teste de HIV pra falar, porra, quem só tem HIV é quem faz o teste, né? Então eu vou fazer mesmo assim. Mas ele não tomou o caldo de cana com o pastel. caldo de cana, isso. Verdade. Então aí pra felicidade do nosso herói Bruno aí, deu negativo. E após essa festa aí, ambos então passaram a se encontrar frequentemente. E ela deixou a vida de programas aí pra poder ficar com o Bruno. A pedido deste aí, que mesmo ele sendo casado, ele prometeu que se separaria de sua esposa aí para ficar com a Elisa. Isso me faz lembrar aí de outra coisa aí que você Sim. e o Sandman contou. Igualzinho, Caso né? da Elisa Matsunaga. Da Elisa Matsunaga, Isso. exatamente. Os caras não sei qual a pira, né? Pô, fala que vai terminar com a mulher, ficar com a amante e... Ai, o que tem na cabeça desses caras? Pois é, cara. Pô, e a Elisa nem era tão bonita assim, cara. Eu não sei como é que era a esposa do Bruno, né? O Bruno também é feio pra caralho, vamos falar a verdade. Mas, cara, a Elisa, bicho, o jogador do naipe do Bruno, acho que conseguia coisa melhor, cara. Ah, com certeza, pô. Tá maluco. Apesar que a mulher dele nunca apareceu na mídia, eu nunca vi ela também, não. Né? Mesmo com esse Estranho. caso estourado aí. Ah, mas que bom pra ela, porque pelo menos não ficou marcada aí também, né? Exatamente, ela Então... deu uma de esposa do Vilbenan. Verdade. Então, em agosto aí de 2009, o Bruno ele terminou seu relacionamento aí, após a Elisa anunciar aí que estava grávida dele e disse recusar a fazer aí o tal aborto, e que teria sido proposto por ele mesmo, e um filho fora do casamento aí seria muito ruim para a imagem dele. Creio que não, hoje em dia não tem mais esse negócio de filho bastardo, não. Mas naquela época ainda era um pouco isso, entendeu? Porque Pô, 2009... cara, mas o que acontece? Naquela época ainda era um pouco mais polêmico o cara trair essas coisas, e os jogadores eles tinham que manter uma certa imagem, né, na mídia, fora que alguns clubes que queriam contratar eles podiam ser bem mais conservadores. Então às vezes você chega e fala assim, mas o jogador ali, o clube era conservador, mas aquele jogador ali traiu mulher, tem filho fora do casamento, não quero. Deve ter uma pira dessas aí, entendeu? Uhum. É porque, sei lá, cara, é porque eu tenho essa impressão que depois de 2010 as coisas degringolou tanto que eu fiquei com esse lag agora de pensar, não, pô, 2009 já era normal, tá ligado? Porque realmente depois de 2010, cara, foi só ladeira abaixo. E agora, contando aqui um pouco das primeiras e supostas agressões aí, em 13 de outubro de 2009, a modelo, então, ela prestou queixa aí à polícia, dizendo aí que na véspera ela teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e os amigos do tal Bruno, um intitulado aí de Russo e o outro o Macarrão. E foi obrigada a tomar aí substâncias abortivas. Ela também acusou os de terem aí espancado ela e ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça pelo próprio Bruno. Então o Bruno ainda teria marcado... muito estranho, né, cara? Doideira, cara. Realmente, se eu ouvir as duas versões, não dá, porque acho que não dá nem papo pro Bruno falar muito sobre, né? O cara do nada tomar uma atitude drástica dessa. E outra, eu acho que um cara tão rico quanto o Bruno, se ele quisesse realmente fazer uma forma com que desaparecesse o problema dele, ele podia contratar uma pessoa profissional. Porra, o cara tinha o maior salário cara, do Flamengo, eu acho, na época. Ele era capitão do Flamengo. Ele era capitão, pô. Então eu acho que ele tinha o maior salário. Cara, o cara ganhava 250 mil numa época em que o salário era 500 reais. Então, assim, cara, são 250 mil. Tô falando besteira, 250 milhões. Na época que Por ano. Por ano, exatamente.
Então, É pro ouvinte não achar que é por mês, tá ligado? O ouvinte, opa, caralho, por mês? Então o Bruno cara. ainda... Sim. Então o Bruno ainda teria marcado aí o aborto oficialmente, caso os comprimidos aí eles não funcionassem. Mas no dia marcado aí, a Elisa, ela foi para a Sônia Abrão. Sim, a Sônia Abrão. Ainda existe ainda essa mulher? Carai. Acho que não, cara. Não faço ideia, cara. Eu não vejo mais televisão. Mas eu lembro que a Sônia Abrão, ela gostava muito desse tipo de polêmica. Eu lembro numa época em que ficou quase... Acho que foi quase 3 dias, eu acho, numa polêmica que a Sônia Abrão queria fazer. Ela chegava assim... mulher... como é que é? Mulher assume filho de cantor famoso. Aí... ela ficava fazendo igual o João Kleber, né? Quem será esse cantor famoso que essa mulher que assume... Aí ficava enrolando. Ficou 3 dias essa merda, cara. Aí, se eu não me engano, o cantor era o Frank Aguiar. Na verdade, ela fazia entender que era o Frank Aguiar. Aí depois, no final, era outro cantor. Um cantor que nem era conhecido, que nem era famoso, que ninguém dava nada pela porra do cantor. Entendeu? Aí, cara... ela sempre vinha com essas coisas de João Kleber e era muito, muito chato, cara. E eu nunca achei a Sônia Abrão uma boa apresentadora. Ela é muito sem graça. Ela parece que tá dormindo, tá com sono o tempo todo. A mina não tem presença. Ela é muito, cara, muito sem graça. Mas, enfim. Verdade. Pra você ver, a última vez que eu assisti a Sônia Abrão foi na morte do Clodovil. Lembra até hoje. Foi a última vez que eu vi ela. Caralho. Faz cota. Pois é. Então... no mesmo dia aí marcado do tal aborto aí, a Elisa foi pra Sônia Abrão, que também é estranho. No dia do aborto aí, a mulher vai lá no programa. Ela deu perdido nele, aí simplesmente... Aí ficou lá o Bruno esperando igual um otário na clínica, e ela pegou e foi pra Sônia Abrão pra poder descer o malho no cara. E por isso que eu vou dar destaque, hein? O Bruno ainda teria marcado um aborto oficialmente. O ouvinte deve estar pensando, não, eu ia levar na tiazinha da quebrada. Não, foi oficial, tá ligado? Ele deve ter gastado uma grana em uma clínica de aborto. Então, isso daí deve ter sido motivo também dele ter despertado uma fúria gigantesca aí por ela. Sei lá, pode ser também. Então, aí ele falou que tinha ouvido aí boatos que ele, né, era agressivo, mas que só soube aí quando ela tinha sido feita de refém por ele. E falou que foi na mídia aí para não ser morta. Então, pelo que ela falava, ela já estava sendo ameaçada aí. Ela falava que se ela fosse na polícia, aí o Bruno ia matar ela, então ela precisava ir na mídia porque o caso em evidência, se ela fosse morta, todo mundo ia saber que foi ele. Então ela precisava desses holofotes aí. Segundo o que ela diz, então. Sim. E proibido aí pela delegada Maria Aparecida Mallet, ou Malê. Ela trabalhei na delegacia, ou trabalhava na época, na delegacia especializada de atendimento a Cuié, lá de Jacarepaguá. E ela disse pro cara aí não se aproximar dela por menos aí de 300 metros. E o goleiro então divulgou uma nota na qual ele negava essa tal agressão aí. Então, abre aspas aqui para o que ele disse nessa nota. Não é a primeira vez que ela inventa esse monte de mentiras para tentar me prejudicar. Da outra vez não provou nada e não vai provar novamente, porque inventou essa história toda. Chegou ao ponto de, ontem, enviar e-mail para algumas redações de jornais do Rio de Janeiro, dizendo que faltei ao treino do Flamengo porque estava com ela. Mas eu compareci tanto aos treinos da manhã quanto da tarde, conforme todos os jornalistas presentes puderam confirmar. Então ele tinha este álibi aí, pra dizer pois é, né, cara? Aí ele não... Uma coisa interessante nesse caso é que muitas coisas que o Bruno ele se defende tem confirmação. Diferente de diversas outras acusações da Elisa, que é mais coisas faladas, entendeu? Por exemplo, ela falou que ele faltou o treino e foi confirmado. E mais na frente, essa parada aí do cárcere, ele vai ter... Ela falou que recebeu um monte de comprimido pra ser abortado, pra que fosse feito um aborto nela por remédio, né? Que ela foi espancada pelo Macarrão e pelo Bruno. E vai ter o laudo médico de todas essas afirmações, e esses laudos são negativos para as coisas que ela falou.
Então, é muito interessante você ver que a maioria das coisas que você tem nesse caso é o que ela fala e não o que é realmente comprovado de fato com provas. Mas pode continuar aí. Sim. E o próximo o parágrafo aqui desta manifestação que ele fez, e diz assim: por isso, tudo decidi que só vou aí me manifestar através do meu advogado, que irá tomar aí todas as medidas cabíveis para impedir que ela continue tentando me prejudicar. Ela não se conforma porque já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Não vou dar a essa moça os 15 minutos de fama que ela tanto deseja. Então, ele já estava nessa ciência aí que com certeza ele iria na mídia para poder falar alguma coisa dele. E como Caverna disse, ela tem essa segurança aí de que se caso acontecesse algo com ela, bom, ela já apareceu na mídia, então seria ele o primeiro suspeito. E em 2009, a juíza aí, Ana Paula Del Duque Miguéis Laviola de Freitas. Caraca, só nome grande, né, bicho? Porra, Pois é. Só nome grande. Sim. Era responsável aí por atender ao pedido de proteção solicitado, mas ela negou aí argumentando que a Elisa não tinha relacionamento íntimo com o tal goleiro e que a moça estava aí a tentar punir o agressor sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. Será que essa mulher tá viva hoje em dia pra ver o que se tornou? Pois é, acho que não. Quer dizer, acho que sim, na verdade. O que acontece? A Elisa, então, queria meter o Maria da Penha no Bruno, só que, segundo a lei, o Maria da Penha, ele só é imputado quando há uma espécie de relação, né? Ou namoro. Hoje em dia, não sei se tem a ver. Eu não sei se a lei mudou. Mudou. Mudou, então? Então de fato, eu não sei. Hoje em dia, até para casos de pai e filha, irmão e irmã, no caso a irmã, né? Já não é mais vínculo afetivo mais não, agora até parental também. Até mulher de rua mesmo, já, mano, mudou tudo, cara. O bagulho tá louco. Tá uma merda, cara. O mundo virou uma merda, cara. Bom. Sim, tá doideira. Então, pode continuar. Então a juíza aí, ela encaminhou o caso para uma vara criminal e em sua decisão aí ela asseverou que a Lei Maria da Penha, abre aspas aí, tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, bem como objetivo aí a proteção da mulher na relação afetiva e não na relação puramente de caráter e evento sexual, fecha aspas. Então aí não considerou a condição de Elisa, na época aí grávida de 5 meses, e com isso aí a defesa do Bruno alegou certas coisas aí. Então, eu vou falar um pouquinho aqui qual foi a defesa, né, do Bruno, o que os advogados falaram. Foi o seguinte: após os fatos narrados na denúncia, a vítima deixou claro o seu propósito de não ver os réus processados, razão pela qual houve decadência do direito de representação. As ligações telefônicas referidas nos autos não amparam a tese acusatória. As declarações da vítima não merecem credibilidade. Os réus têm conduta ilibada. O laudo do exame de corpo de delito não revela as lesões que a vítima alega ter sofrido. O laudo de exame de alcoolemia, substância tóxica ou entorpecente, desmente a afirmação da vítima no sentido de que tenha sido obrigada a ingerir comprimidos e a beber um líquido que a fez dormir. A prova testemunhal produzida em juízo não é capaz de embasar o decreto condenatório. Não houve qualquer forma de privação da liberdade da vítima, considerando que também é imputada aos réus a prática do crime de lesão corporal. O sequestro deve ser considerado em sua forma simples, para que não haja dupla valoração da mesma conduta. A prova é frágil para embasar a condenação também em relação ao crime de lesão corporal, porque não comprovada a convivência entre réu, o Bruno Fernandes das Dores de Souza, e a vítima, mesmo havendo condenação, deve ser revogada a prisão cautelar. Então essa foi a defesa aí do Bruno, mostrando que diversas provas desmentiam, né, as afirmações da vítima, o que é muito interessante se você parar para pensar que as únicas provas alegadas ali eram as palavras da Elisa contra os laudos que se tinha nos autos do processo, que desmentiam as próprias declarações dela. Sim. O que acontece?
A Elisa, então, teve o filho dela, né? O bebê nasceu em 10 de fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo. E quando a Elisa estava morando na casa de uma amiga, né? Desde a descoberta da gravidez, o Bruno ele se recusou a reconhecer a paternidade, pois ele não mantinha um compromisso sério com ela. Além de não saber se ela tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele, e também devido ao seu passado como prostituta, acusando-a de querer dar o golpe na barriga para ele ter dinheiro, né? Para ter dinheiro dele. A Elisa, então, ela ingressou com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois de chegar a morar com o filho na capital fluminense, em hotéis pagos por Bruno, ou seja, então, ela morou em diversos hotéis que eram pagos pelo próprio Bruno. Ela passou a exigir pensão para o filho e o denunciou por agressão, o que trouxe complicações na carreira do Bruno, por ele ter sido indiciado. Enfurecido com a ex-amante, ele prometeu vingança. Bom, essa é uma afirmação que se tem apenas da própria Elisa, né? Que após ela exigir a pensão para o filho dele, né? E ter denunciado ele por agressão, né? Isso ferrou um pouco com a carreira do Bruno. E, segundo ela, ele tava puto e tava prometendo se vingar dela por causa disso. Em um comunicado divulgado em 2 de julho, a polícia revela os encaminhamentos só então dados ao exame toxicológico. O Departamento Geral da Polícia Técnico-Científica da Polícia do Rio de Janeiro informa que foi encontrado um grupamento de substâncias consideradas abortivas na urina de Elisa Samúdio. Os peritos que analisaram o material colhido decidiram, dada a complexidade do caso, mandar o material para o laboratório da UFRJ, com o qual a Polícia Civil mantém convênio a fim de confirmar 100% a análise feita pelos mesmos, excluindo qualquer possibilidade de tal grupamento pertencer a outros compostos. Segundo os peritos, a tal mistura também pode ser encontrada inclusive no consumo simultâneo de bebidas alcoólicas com fumo. Segundo o DGPTC, né, o Departamento Geral de Polícia Técnica Científica da Polícia Civil, o resultado final ficará pronto na próxima segunda, dia 5 de julho, né? O que acontece? O que você pode tirar disso aqui, né, é que a Elisa, de fato, tinha algo que pode ser considerado abortivo. Mas o que não é provado é que ela foi forçada a ingerir isso, né? Tá, você pode falar assim, mas tudo bem, ela não tem como provar. Se o Bruno aponta uma arma pra cabeça dela, ela mesma vai tomar e não tem jeito, né? Tudo bem, tudo bem. Só que você também não tem a comprovação, né, do exame de corpo de delito de que ela foi espancada pelo Bruno. Você, aliás, inclusive, tem laudos que comprovam que algumas feridas podem ter sido auto-infligidas, né? Então, meus caros, vamos continuar com a análise desse crime. Depois a gente tira as nossas conclusões, né? Bom, vamos falar então agora do suposto assassinato. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, né? Ele reafirma que ele não foi o mandante, né, desse suposto crime aí. De acordo com as investigações policiais, Elisa estava, antes de desaparecer, no sítio do jogador em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais, a pedido dele. Já que ela passou a gravidez em São Paulo, na casa de amigas, e chegou a morar em hotéis no Rio, pagos pelo Bruno, ela teria ido para o sítio em 4 de junho de 2010, o que surpreendera os advogados da ação, uma vez que o Bruno parecia estar disposto a negociar um acordo então com a Elisa. O desaparecimento da modelo ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha esperança de ter uma reconciliação com o goleiro. O Bruno diz que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum do ex-casal. O menino foi achado numa favela do Ribeirão Preto, uma favela do Ribeirão das Neves, e Daiane Rodrigues do Carmo Souza, esposa do goleiro, é suspeita de tê-lo deixado lá. Na verdade, essa Daiane, ela não é
a esposa do goleiro. Essa informação ela tá incorreta. Ela era uma amante do goleiro Bruno, que também estava, digamos assim, talvez nessa jogada aí, que é imputada a ele de que estava querendo dar um fim na Elisa. Então, supostamente, essa Daiane, ela estaria apenas encarregada de dar um fim no filho do goleiro. O Bruno teve 2 filhas com essa Daiane, que também foi investigada. Em 26 de junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou o Bruno suspeito pelo desaparecimento da Elisa. Em 6 de julho de 2010, um jovem de 17 anos, primo do goleiro, foi encontrado na residência de Bruno, na Barra da Tijuca, e afirmou ter dado uma coronhada em Elisa, que desacordada teria sido levada para Minas Gerais. E lá, esquartejada por traficantes a mando do goleiro e dada a cachorros Rottweiler, que teriam dilacerado seu corpo. Os ossos da modelo teriam sido concretados. Essa versão ela não foi confirmada pela polícia. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném, Paulista ou Bola, ele é acusado então de matar a Elisa Samúdio. Ele foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais. A data da morte está em processo de investigação, mas provável é 10 de julho de 2010. O que acontece? Eles chegaram no sítio do Bruno, né? E lá, o que eles encontraram? Encontraram esse Marcos Aparecido Bola, né? E o que acontece? Havia um caseiro também nesse sítio que dizia que tinha uma mulher e uma criança nesse sítio. E a polícia, ela pensou que pudesse ser a Elisa. Como é que a polícia entrou nessa jogada? É o seguinte, a polícia, ela tava de boa e ela recebe uma denúncia anônima de uma pessoa que fala que o goleiro Bruno teria sequestrado a Elisa nesse sítio e que estaria mantendo ela presa lá e que ia acontecer alguma coisa. Eles recebem essa denúncia, só que a polícia não tinha um mandato para poder entrar e já prender todo mundo. Então a polícia começou a rodear o sítio em busca de alguma coisa que pudesse ser suspeita. Então o que acontece? Eles falam que esse caseiro, né? O caseiro recebe a polícia. Aí eles falam assim: não tem ninguém aqui não. Mas depois de uma pressionadazinha, o caseiro fala: olha, tinha uma mulher e uma criança aqui, mas elas foram embora. Então já meio que confirmava a presença da Elisa nesse sítio. Então a polícia consegue o mandato, volta no sítio, e aí sim eles começam a investigar. E tá no sítio esse Bola aí, esse amigo do Bruno, que seria, no caso, o suposto assassino da Elisa. Após o desaparecimento, a mãe da Elisa pediu a guarda da criança, e que foi concedido pela justiça. Uma coisa que o pessoal costuma colocar é que a guarda da criança ela foi cedida muito fácil para a mãe da Elisa, e que isso deveria ser uma comprovação da culpa do goleiro Bruno, porque se a mãe da Elisa conseguiu a guarda tão facilmente é porque alguma coisa estava errada. Bom, essa é só uma opinião, né, que muitas pessoas gostam de colocar no caso. O pai da Elisa então pleiteou na justiça a guarda do neto, né, e o reconhecimento da paternidade por Bruno. A guarda foi revogada ao avô materno, pois descobriu-se que o mesmo estuprou uma menina de 10 anos no Paraná alguns anos atrás. E também descobriu-se que ele permitia que homens abusassem da sua filha Elisa na infância da menina em troca de dinheiro, né? Então, era justamente aquele comentário que eu fiz no começo, que o pai da Elisa fazia esse rodízio lá com os amigos dele. A Justiça de Minas Gerais pediu o mandato de internação do adolescente, que prestou o depoimento no dia 6 de julho. Esse é o adolescente que estava lá no sítio, né, que supostamente deu uma coronhada na Elisa. A prisão preventiva de Bruno e de mais 7 pessoas no dia 7. A Justiça do Rio de Janeiro também havia expedido a prisão preventiva de Bruno e Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, pelo sequestro e cárcere privado de Elisa, ocorrido em outubro de 2009. O Bruno e o Macarrão se entregaram à polícia do Rio de Janeiro e foram levados para Polinter no Andaraí, sendo transferidos para o complexo penitenciário
de Jericinó, em Bangu. A 38ª Vara Criminal do Rio atendeu ao pedido da Polícia Mineira e determinou a transferência de ambos para Minas Gerais. Então, esse caso inteiro foi muito, digamos assim, ele foi bem corrido, né? Encontraram o sítio, encontraram vestígios de carne humana no sítio. E aí eles falaram também que pudesse ser da Elisa, mas não foi comprovado. A história de que a Elisa foi comida pelos cachorros não foi comprovada, né? Levaram então o Bruno e esses 7 para testemunharem, para darem um depoimento na prisão. E cada um falava uma coisa diferente. O que era muito difícil para a polícia conseguir realmente entender o que se estava acontecendo, mas a única coisa que se tinha conhecimento era que a Elisa tinha sumido e que o filho dela foi entregue nas mãos da amante do Bruno. Agora o Roninho vai falar um pouco do julgamento. Isso aí. Então, antes de entrar aqui no julgamento, só vou dar uma palhinha aqui do Flamengo. A primeira vara aí da família da Barra da Tijuca, ela também decidiu que o clube aí do Flamengo, ele deveria pagar a pensão aí ao filho e deverá também depositar todo dia 5 de cada mês aí 17,% do valor recebido aí pelo atleta, além de eventuais verbas aí trabalhistas que o atleta tenha direito. E o clube, então, por sua vez, ele disse que não seria possível porque o contrato do Bruno aí foi suspenso e ele não recebia mais o salário. Então o Flamengo recorreu dessa decisão aí. O que você acha disso, hein? Tirou da jogada, né, cara? Pois tá certo, O que o Flamengo tem a ver com o rolo dos dois, né, cara? Nada a ver, foda-se. Pois é isso mesmo. Então, entrando aqui na parte do julgamento, eu e o Caverna vai puxar uma cronologia certinha agora para ficar um entendimento melhor para os ouvintes. E em 2008 aí, início de 2009 mais ou menos, o Bruno, casado aí, conhece a Elise em um churrasco na cidade do Rio. Os dois começam um relacionamento extraconjugal. Ok. 21 de maio de 2009, aí, supostamente, a Elise engravidou do Bruno. Em 13 de outubro de 2009, o conturbado relacionamento entre o Bruno e a modelo Elisa Samúdio tornou-se público após o jornal Extra ele divulgar uma entrevista gravada em vídeo que a Elisa conta que havia sido ameaçada de morte pelo jogador e grávida de 5 meses na época. Elisa então registrou queixa aí contra o Bruno na delegacia da mulher, lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por tentativa aí de sequestro, agressão e ameaça. O Bruno nega ter cometido qualquer delito e após o episódio aí, a polícia pediu medidas protetivas que impediam o goleiro de se aproximar aí mais de 300 metros de Elise e também de sua família. E com isso o Bruno passou a ser investigado criminalmente. A Elise aí foi para São Paulo e ficou na casa da mãe de uma amiga. Em 10 de fevereiro de 2010, aí então nasce o filho de Elisa. O Bruno não reconhece a paternidade e, segundo a advogada Jardim Marques, advogada do pai de Elisa, ela move um processo na justiça para o Bruno aí então reconhecer a paternidade do filho e também falar sobre o pagamento da pensão. Em 6 de março de 2010, com o objetivo aí de apaziguar a situação do amigo Adriano, quando o atacante brigou com a sua ex-noiva, a Joana Machado, numa favela chamada Chatuba. Já ouvi falar muito dessa favela, principalmente nas músicas. Era na favela Máquina de Sexo, eu transigar o animal. Essa mesmo. E com isso aí o Bruno questionou os repórteres e, abre aspas, quem nunca saiu na mão com uma mulher? Quem nunca? Puta declaração ruim, cara. Os caras também não se ajudam, né, cara? Nessa aí ele atirou no próprio pé, hein? Puta que pariu. Ei, Brunão. E aí no dia 4 de junho de 2010, é o último contato feito aí pela família, segundo o advogado Jardim Marques. As amigas de Elisa aí contam que ela iria até Minas Gerais para conversar com o Bruno, a pedido dele mesmo. E a partir daí, ela não contata mais ninguém, sumiu. Daí então no dia 5 de junho de 2010... nossa, esse vídeo é foda, mano. Edição, ó, sensacional. E no dia 5 de junho de 2010, o último jogo oficial do Brunão aí, com a camisa do Mengo. Na ocasião, o rubro-negro carioca aí perdeu de 2-1 para o Goiás pela 7ª rodada aí do Campeonato Brasileiro daquele ano. Informações, filho, informações. Cara, pensando que só o Hernani que bota coisa de futebol no programa, aqui também, cara. Tá ligado.
E aí, no dia 10 de junho de 2010, a Elisa é supostamente aí assassinada por Marcos Aparecido dos Santos, vulgo o Bola. E 24 e 25 de junho de 2010... Vontade de botar aquela risada do Bola. Nossa, é verdade. Clássico. E aí, entre o dia 24 e 25 de junho do ano de 2010, pelo 181, famoso Disque Denúncia, a polícia recebe aí denúncias que a Elisa teria sido agredida e até mesmo morta, e as suas roupas também foram queimadas e o corpo ocultado em um sítio do atleta Bruno, lá em Esmeraldas, Minas Gerais. Desde então, aí o sítio é vigiado. E aí, 25 de junho de 2010, Daiane de Souza, mulher de Bruno, ela presta um depoimento aí juntamente a 2 funcionários do sítio, e a Daiane é atuada e detida por subtração de incapaz e depois liberada. E só para falar o que é uma subtração de incapaz, ele se trata aí no artigo 249, que ele consiste na subtração de um menor de 18 ou uma pessoa interditada aí da pessoa que lhe tenha poder familiar ou a guarda. Então ela usurpou aí, subtraiu, roubou. E 26 de junho de 2010, o filho de Elisa, ele é encontrado aí pela polícia na madrugada do dia 26 na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 27 de junho de 2010, o pai da Elisa, o Luiz Carlos Samúdio, ele vai para Contagem buscar o neto, que estava em um abrigo. Policiais militares e bombeiros, eles tentaram entrar no sítio, mas não conseguem, pois aí não conseguiram emitir o famoso mandado judicial. Em 28 de junho de 2010, o Luiz Carlos Samúdio, ele volta aí para Foz do Iguaçu com o seu neto, e a polícia faz buscas aí no sítio do goleiro em busca do corpo da Elisa. Então foram encontrados aí roupas de mulher, objetos de criança e fraldas. No dia 2 de julho de 2010, a Sônia Fátima Moura, mãe de Elisa, ela pede guarda do neto e os peritos examinam o carro do Bruno, um Range Rover aí, que tinha sido apreendido em uma blitz no mês de junho, porque os documentos aí estavam irregulares e, segundo a polícia, os vestígios de sangue de Elisa foram encontrados no veículo. Mais uma prova aí, digamos, contra o Brunão. Em 5 de julho de 2010, a polícia recebe aí uma denúncia dizendo que o corpo da vítima ele foi jogado em uma lagoa em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Em 6 de julho de 2010, um adolescente aí de 17 anos que foi apreendido no apartamento do Bruno, lá na Barra da Tijuca, famoso Rio de Janeiro, ele depõe na delegacia de homicídios na própria Barra da Tijuca e ele afirma que ele participou aí do sequestro da ex-amante do jogador e deu coronhadas na suposta vítima, desculpa, nas 4 páginas do inquérito em que relata o crime atroz. E a Elisa teve aí os braços amarrados com uma corda e foi estrangulada por Marcos Aparecido dos Santos, um ex-policial aí conhecido como Bola. E ainda segundo o adolescente, após ter estrangulado a Elisa, o Bola pediu para que todos deixassem o local e depois seguiu em direção a um canil, carregando aí um saco que supostamente continha o cadáver esquartejado da Elisa. Segundo o adolescente, a mão de Elisa aí foi jogada para cães da raça Rottweiler. Em 7 de julho de 2010, a prisão preventiva do Bruno e de mais 7 pessoas aí foram expedidas pela Justiça de Minas e o mandado de internação do adolescente que prestou depoimento no dia anterior. E a Justiça aí do Rio de Janeiro, ela também havia expedido a prisão preventiva do Bruno e também do Luiz Henrique Romão, conhecido aí como Macarrão, por sequestro e cárcere privado de Elísia Silva Samúdio. Em outubro de 2009, que aconteceu isso. E o Bruno e o Macarrão, eles se entregaram à polícia, lá no Rio de Janeiro, e ambos foram levados aí para Polinter, lá do Andaraí. Antes das 2h30 da tarde, os dois foram levados ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, e segundo a Secretaria do Estado de Administração da Penitenciária, o Bruno e o Macarrão, eles estão lá na penitenciária Alfredo Trajano Bangu 2. E a Polícia Mineira pede Bangu 2. Bangu 2, famoso Bangu 2. E a Polícia Mineira, ela pede a transferência imediata do Bruno e do Macarrão para Minas Gerais. E a 38ª Vara Criminal do Rio, ele atendeu aí ao pedido e determinou a transferência do goleiro Bruno e de seu amigo Luiz Henrique Romão, né, Macarrão, lá para Minas Gerais. E em 8 de julho de 2010, a mãe de Elisa consegue então a guarda provisória na justiça do seu neto aí, na época com 4 meses, e a criança estava na casa aí do avô materno em Foz do Iguaçu,
Impedido de exercer sua função aí no Flamengo por estar à disposição da justiça, o Flamengo suspendeu então o contrato aí do Bruno em um dia após a sua detenção. Se lascou. E com isso aí, a partir de então, o clube passou a não mais pagar o salário do atleta. A Olímpicos, na época aí, marca fornecedora de material esportivo do clube e também patrocinadora dele, também suspendeu o contrato aí de patrocínio do Brunão, até que o caso aí fosse concluído. Bruno, o primeiro cancelado? O que você acha? Também acho, primeiro cancelado. E aí, no dia 9 de julho de 2010, Bruno e outros suspeitos no desaparecimento da Elisa Samúdio, eles são mantidos aí presos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, região metropolitana aí de Belo Horizonte. Os presos, eles estão em celas isoladas, celas aí de 6 metros por 2 e sem comunicação entre eles. No dia 15 de julho de 2010, o Flamengo então decidiu aí, após uma reunião da sua comissão jurídica, demitir o Bruno aí por justa causa, meter um JC no querido Bruno. Que merda, cara. Justa causa é foda, cara. Pô, não paga nem os direitos do cara, vacila, hein? Não roubou o Flamengo, porra. Justa causa é quando é crime contra a empresa, cara. Você vê como é que é as coisas, né, bichão? Os caras queriam tirar da reta de qualquer forma. E daí, no dia 30 de julho... Tô achando que o Flamengo é caloteiro, hein, cara. Ah, sabe que o Flamengo pagou as famílias lá? Tem pagou essa piada porra nenhuma, hoje, caloteiro, né? Pra caralho. Ai. E aí, no dia 30 de julho de 2010, o inquérito entregue aí, o Bruno, o Macarrão, o Bola e mais 6 pessoas foram indiciados. E em 29 de outubro de 2010, um exame de DNA solicitado aí pelo advogado José Arteiro Cavalcante Lima, representante aí da mãe de Elisa, comprova que o Bruno aí é pai do filho de Elisa. Ele é o pai. Brunão, você foi o pai. E aí, dia 13 de abril de 2011, emitiram um pedido aí de habeas corpus de Bruno, mas foi negado. Em 4 de maio de 2011, outro pedido de habeas corpus aí, só que agora por Sérgio Rosa Salles, o primo de Bruno, também foi negado. E em 21 de junho de 2012, a mãe de Elisa, ela recebe uma carta anônima, hein, falando sobre um possível local aí, onde foram deixados os restos mortais aí da filha. Ah, eu tô lembrando disso aí. Sim. E em 22 de agosto de 2012, Sérgio Rosa Salles, considerado aí testemunha-chave do caso e primo do Brunão, ele é encontrado aí morto, coincidência, hein? No bairro de Minaslândia, em Belo Horizonte. E segundo a polícia, o Sérgio aí estava indo trabalhar quando ele foi perseguido aí por 2 homens em uma motocicleta, sempre, hein? 2 homens e uma moto. Muito bizarro isso aí, né, cara? Pois é, e ele teria tentado se esconder numa casa, mas aí foi morto com 6 tiros. Ainda bem que não era a mãe do Bruno, né? Mas é muito louco isso, cara. Os caras iam o quê? O primo do Bruno não ia depor contra ele, ia depor a favor dele. Então por que mataram, cara? Porque se o Bruno fosse todo esse marginalzão aí, ele estaria querendo foder com as testemunhas da Elisa e não dele mesmo, né? Que porra é essa? Estranho, né? Talvez os caras pensou que ele poderia dar com a língua nos dentes. Isso daí é bem provável. Talvez. Pois é. Mas como eu disse, pro azar dele não era a mãe do Bruno. De 6 tiros, acho que acertou os 6. É verdade. Aí meteu 5 e não acertou 1. E aí no dia 19 de novembro de 2012, se iniciou o julgamento aí dos réus. Em 21 de novembro também de 2012, o julgamento do goleiro Bruno aí foi desmembrado e adiado para março de 2013. E segundo a decisão aí da juíza responsável pelo caso, o adiamento aí foi concebido pela juíza a pedido da defesa de Bruno. Em 24 de novembro de 2012, Luiz Henrique Ferreira Romão, o famoso Macarrão, ele é condenado aí a 15 anos de prisão por homicídio qualificado e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro Bruno, a 5 anos. Cadê a igualdade, hein? Cadê a igualdade? Pois é. Pois é. Então ela pegou 5 anos aí por conta da participação no crime. E em 31 de dezembro de 2012, o vínculo do Bruno com o Flamengo, aí sim, é encerrado oficialmente. E aí, 15 de janeiro de 2013, a juíza ela determina uma expedição aí de certidão de óbito de Elisa Samúdio, e a decisão, da qual aí não cabe recurso, foi publicada no Diário do Judiciário Eletrônico, e no mandado a causa da morte de Elisa foi declarada aí como por asfixia.
em 4 de março de 2013, início do novo julgamento aí do goleiro Bruno. E aí, em 8 de março de 2013, o Bruno ele foi condenado aí a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e uso aí de recurso que dificultou a defesa da vítima. E também a outros 3 anos e 3 meses em regime aí aberto por conta de sequestro e cárcere privado, e ainda mais 1 ano e 6 meses pela ocultação de cadáver. E aí a Cuié Daiane foi absolvida. Claro. E 27 de abril de 2013, o Marcos Aparecidos dos Santos, o Bola, ele foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime, e a pena determina 19 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio e mais 3 anos de prisão em regime aberto pela ocultação do cadáver. E aí, em 28 de fevereiro de 2014, mesmo sob a detenção em regime fechado na penitenciária Nelson Hungria, o Bruno ele assinou aí um contrato com o Montes Carlos Esporte Clube. Clube aí que disputava na época aí a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Clube não queria nem saber do passado dele, só queria saber que ele jogasse, que ele defendesse o gol, tá ligado? Tipo, um clube realmente que só pensava aí no lado profissional do cara. Foda-se a vida pessoal. Sim. E ele era contratinho aí válido até o dia 27 de fevereiro de 2019, e segundo o boletim informativo diário aí da própria CBF. E em 23 de julho de 2014, pela primeira vez, um envolvido no caso aí, digamos, revelou, entre aspas, o local onde o corpo aí da Elisa foi ocultado. E agora o Caverna vai falar um pouco aí pra gente sobre o primo do Bruno, que ele diz aí ajudou a ter enterrado em um sítio aí. Então, aí o primo do Bruno, ele disse que ajudou aí a enterrar a Elisa em um sítio durante as fases aí de investigação policial e judicial, e todos os suspeitos, eles também negaram saber aí onde o Bola ele havia escondido o corpo. E o primo do goleiro Bruno, o Fernandes Jorge Rosa Salles, ele disse em uma entrevista aí à Rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro, que ele viu a ex-amante do atleta, ela ser enterrada aí após ter sido morta pelo ex-policial civil, o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O Jorge, que na época aí, ele tinha 17 anos, ele afirmou que, inclusive, ajudou o Bola e o Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, a jogar terra aí por cima do cadáver e enterrar ela. E, segundo ele, em um sítio aí próximo ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, situado aí na cidade de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. E em 24 de julho de 2014, a polícia ela realizou, sem sucesso, uma nova busca aí pelos restos mortais de Elisa Samúdio, e a busca foi feita em um terreno localizado na Rua Aranha, e no bairro aí Santa Clara, em Vespasiano, Minas Gerais. É uma região metropolitana aí de Belo Horizonte, e local onde Jorge Lisboa Rosa Salles, primo do goleiro Bruno, ele disse ter visto aí a Elisa. E um buraco também aí de 15 metros de largura por 10 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Ele foi aberto. Caralho, era uma gordola? Puta merda, bicho. Onde então aí foram encontrados somente restos de lixo sem relação com o crime. Em face do fracasso aí da busca, o primo de Bruno, ele sugeriu que outros envolvidos aí no crime podem ter decidido então tirar o corpo do local, com base na premissa de que acabaria por entregar a informação à polícia. E daí então, no dia 4 de novembro de 2014, a justiça ela negou a permissão para que o Bruno ele pudesse jogar pelo Montes Claros Futebol Clube. Segundo o juiz, as atividades de um atleta profissional são incompatíveis com a legislação para trabalho externo. E aí, mogou o contrato aí do Brunão. Pois é, sacanagem. Pô, demais. E em 20 de junho, agora de 2016, 2 anos depois, o Bruno ele se casou aí. Parabéns, Bruno. Felicidades. Aí, Bruno, venceu na vida, novamente. Então o Bruno se casou aí com uma dentista venceu carioca. não, né, cara? Ou se fudeu, porque casou, vai ter outra borderline que vai tirar o dinheiro dele quando ele estiver bem de novo financeiramente. Pois é. Então aí ele se casou com uma dentista carioca chamada Ingrid Calheiros, com quem ele iniciou um relacionamento amoroso durante o processo sobre o caso, em cerimônia realizada aí dentro da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, lá em Santa Luísa. E no dia 4 de julho de
de 2016, a Polícia Civil aí do Piauí, ela colheu o depoimento de Rodrigo Fernandes das Dores de Souza, 27 anos aí, irmão do Bruno, em que ele indica aí o local onde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio. E na fala ao delegado, ele teria então indicado que os restos mortais da ex-amante do Bruno estariam em uma cidade do interior de Minas Gerais. E no dia 10 de março de 2017, quase um ano aí depois, o Bruno, ele conseguiu um habeas corpus aí por uma liminar deferida pelo ministro do STF, aí, o Marco Aurélio Mello, que entendeu que o jogador ele poderia aguardar em liberdade enquanto o caso aí não era julgado em segunda instância. E o caso estava inicialmente aí com o ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro de 2017. Por se tratar aí de uma medida de caráter urgente, que foi um pedido de liberdade a alguém preso em condenação definitiva, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, na época, não sei se ainda é, ela havia encaminhado aí o caso ao ministro Marco Aurélio Mello, que determinou então a soltura do Bruno. E em 14 de março de 2017, foi neste dia aí que ocorreu a apresentação oficial do Brunão aí no Boa Esporte Clube, com o qual ele assinou o contrato. Aí ele vestiu a camisa aí com os patrocinadores que já haviam deixado o clube por não concordarem com sua contratação. Deu a volta por cima. Deu a volta por cima e o pessoal, eu não quero o Bruno aqui não, vou pedir minha demissão. E aí meteram marcha. E aí, com isso, alguns se negaram aí a responder. Ele se negou a responder algumas perguntas aí em sua apresentação. E com certeza ia ser as principais perguntas, né? Onde está o corpo da Elisa? E o cara falou, não, vou responder isso daí não. E aí, em 8 de abril de 2017, primeiro jogo oficial do Brunão aí com a camisa do Boa Esporte de Minas Gerais. E em 20 de abril de 2017, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele manteve a absolvição do Bruno pelo crime aí de corrupção de menor e a decisão do TJMG. Ele mantém a sentença da juíza Marixa Rodrigues, que absolveu em 2011 os réus aí envolvidos, o Bruno Fernandes, o Luiz Henrique Romão, o Macarrão, o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, a Daiane Souza, o Emerson de Souza, o Coxinha, Fernanda de Castro, o Helenilson Vitor da Silva e o Sérgio Rosa Salles, em referência à participação do primo do goleiro, o Jorge Luiz Rosa, que na época aí com 17 anos, que confessou ter participado aí do sequestro e também do cárcere privado da Elisa. E então, em 20 de abril de 2017, também neste dia, o Procurador-Geral da República, aí, o Rodrigo Janot, ele solicitou ao Supremo Tribunal Federal a revogação da decisão que liberou o goleiro aí da prisão. O Janot ele argumentou que o processo está demorando para ser analisado na segunda instância, em razão aí de recursos apresentados pela própria defesa que estariam postergando o próprio julgamento aí do Brunão. Em 25 de abril de 2017, o Bruno ele retorna à prisão após a decisão aí do Supremo Tribunal Federal pelo o placar aí de 3-1 e por maioria de votos, portanto... 3-1 parece até uma partida de futebol. Pois é isso mesmo. Tudo a ver. E, portanto, aí, a primeira turma aí do STF decidiu não referendar aí a liminar que havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello no dia 21 de fevereiro de 2017. E ao analisar o caso, o Marco Aurélio ele considerou o fato de o jogador aí possuir bons antecedentes e além de destacar que o recurso apresentado pela defesa ele ainda não havia sido apreciado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então os ministros aí Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux, eles votaram a favor de mandar de volta para a prisão o goleiro. E conforme havia sido pedido aí pelo Procurador-Geral da República na época, o Rodrigo Janot. E em 3 de agosto de 2017, a Justiça autorizou o goleiro a sair da cadeia durante aí o dia para poder dar aulas de futebol em uma entidade, o que também poderia ajudar na redução da sua pena. E 27 de setembro de 2017, por 2-1, novamente um futebolzinho aí, o tribunal ele diminuiu a pena do goleiro Bruno e a condenação pela morte de Elisa Samúdio passou aí de 22 anos e 3 meses para 20 anos e 9 meses, porque o crime de ocultação de cadáver aí, ele foi prescrito. Esse bagulho de prescrito é foda, né, bicho? Pois é.
E em 27 de setembro de 2017, outro recurso aí, julgado nesta data, foi o de Fernanda Gomes de Castro. Ela era acusada aí pelo sequestro e cárcere privado da própria Elise e também do filho do Bruno, o Bruninho. E foi uma pena aí de 5 anos, foi diminuída para 3 anos e alterada para 2 restritivas de direito. E a pena pelos crimes relacionados a Elisa também prescreveu, por isso a condenação aí diminuiu. Em 25 de outubro, para finalizar aqui agora, de 2017, teve uma redução de pena aí negada e o pedido da revisão da pena de mais de 20 anos de prisão, com o argumento aí de que houve omissões no acórdão anterior, e no caso era para diminuir em 18 meses a sentença, mas foi negado aí pelos desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pois é, cara. Cara, essa cronologia, apesar de longa, mas ela foi bem completa, contou todas as histórias. Bem completa. Sim. E eu espero que o ouvinte tenha conseguido entender, né, como é que foi o caso. Espero que não tenha ficado confuso, que a gente tenha passado a informação realmente de forma satisfatória, né, que é o mais importante. E vamos tentar deixar o ouvinte decidir aí o que realmente parece ser verdade, o que realmente parece ser uma suposta teoria da conspiração aí que muitos alegam, né? O fato é que aconteceu um crime, né? E que, enfim, algumas coisas são estranhas, mas acho que não tem muito o que se falar sobre isso. O goleiro Bruno, alguma coisa, algo de errado não está certo nessa história. Mas é isso, vamos deixar o ouvinte aí do Nova Vertente decidir o que ele vai acreditar, né? Você tem algum comentário final para fazer, Ronin? Não, é isso aí mesmo. Vamos deixar na mão do ouvinte aí. A gente passou todas as informações possíveis. Com certeza, esse vai ser aqui um podcast mais completinho sobre o caso. Porque é aquele padrão que a gente vê. A maioria é 20 minutos, 30 minutos. Então, eu e o Caverna aí... mais o Caverna do que eu, porque... Não, que isso, cara. Como eu disse, o Sandman ele não pôde participar hoje, então eu tive que ver rapidinho o caso, mas méritos do Caverna aí que fez o roteirinho, puxou mais informações. Eu só vim aqui dar uma ajudada mesmo. E é isso aí, deixa na mão dos ouvintes aí. O que vocês acham, ouvinte? Somos todos Bruno ou somos todos Elisa? Bom, eu acho que uma coisa pra mim eu posso falar, que ninguém é inocente nessa história, cara. Eu acho... Não, de fato. Acho que ninguém é inocente nessa história. Mas, enfim, vamos deixar, então, pros comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que dê, assim... Dê uma boa tapeada aí enquanto o Hernani não aparece, né? Porque o Hernani é que é o foda do Na Boca do Crime. Próxima semana, eu acredito que deva ser ele que vai apresentar o programa, né? Obrigado, ouvintes, pela paciência. Obrigado por tudo até aqui, né? Espero que vocês tenham realmente gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Despede, Asno. Não, eu tava esperando isso mesmo. Falo... eu sabia que você ia falar isso. Eu tava esperando. Caralho, velho.